It's a new life for me. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling. Um novo dia, uma nova vida. É isso que todo mundo deseja. E, infelizmente, nem todos têm esse direito. O direito mais básico de todos, o direito à vida. Eu vim falar com vocês sobre vidas, vidas negras que importam, tanto quanto a minha, quanto a sua, quanto a de todos os seres humanos. Eu acho que a maioria de vocês viu nos noticiários, na mídia, esses dias, o caso do segurança George Floyd, que foi morto em Minneapolis, nos Estados Unidos, por excesso de violência na abordagem policial, enquanto não oferecia nenhum tipo de resistência em público, enquanto as pessoas clamavam para que os policiais o levassem a uma delegacia, a algum lugar, enquanto ele gritava, chamando a mãe, enquanto ele gritava, suplicando, dizendo que não conseguia respirar. Infelizmente, ele veio a óbito, o que desencadeou várias manifestações nos Estados Unidos e no mundo inteiro. E essas manifestações têm durado pelo menos 2 semanas, em busca de mudanças na lei, em busca de mudanças na abordagem policial, na segurança pública, no trato, no respeito com as pessoas. Infelizmente, aqui no Brasil não é diferente. Logo depois, houve o caso do menino Miguel, lá em Recife, filho da dona Mirtes, que como empregada doméstica não teve direito a ficar em casa, precisou trabalhar na casa da Sinhá. Por 4 anos ela cuidou dos filhos da Sinhá e por um momento a Sinhá não pôde cuidar do filho dela. O Miguel tinha 5 anos, era negro e caiu de um edifício, de uma altura da qual ele não conseguiu sobreviver. Ontem passou também no noticiário uma criança na festa do seu aniversário, também negra, com 4 anos de idade, morta com um tiro no peito. Infelizmente, essa é a realidade do mundo inteiro. A cor da pele influenciando em atitudes racistas que se abrangem às diversas camadas. Há quem diga, não existe racismo no Brasil, há preconceito contra pobre. Mentira, existe sim. Várias cantoras famosas internacionais, exemplo da Rihanna, foi ridicularizada por um jogador de futebol latino-americano em função de ser negra. Jogadores de futebol brasileiros e internacionais, quantas vezes nós já ouvimos falar que eles, durante as partidas, aos gritos, ficavam chamando eles de macacos. Uma coisa absurda, inimaginável em pleno 2020. E continua acontecendo, infelizmente. E isso se aplica em diversos níveis, inclusive nas camadas mais baixas, que por não ter acesso a uma universidade pública de qualidade, acesso a aprender vários idiomas, cursos profissionalizantes, acabam se sujeitando aos empregos que têm, aos empregos que dão, aos empregos que pelo menos têm como, de alguma maneira, saciar a fome. E muitas vezes por horas e horas e horas seguidas. E quando chegam em casa só tem cabeça para abstração, para anestesia diária, das diversas formas, tipo novelas, séries, livros ou vícios ou alguma outra coisa para fugir daquela realidade tão cruel. A gente sabe também que muitos se apegam à questão
religiosa também como refúgio. E essa pessoa que não consegue acesso, que não tem acesso nem à água, que é a coisa mais básica à sobrevivência humana, a uma moradia digna, a alimentação adequada, ela não consegue ter o mesmo desempenho de uma pessoa que tem tudo o que é necessário para crescer saudável, para pensar, para raciocinar, para tirar boas notas, para poder fazer cursos e encontrar melhores empregos, melhores rendas e salários. É por isso que nós falamos tanto da questão do racismo estrutural. E o que aconteceu domingo em Fortaleza, gente? Foi desproporcional o uso da força policial na manifestação que nós fizemos juntamente com essas manifestações mundiais no intuito de que vidas negras importam, também trazendo a voz da periferia, a voz da favela, a voz daqueles que continuam trabalhando em plena pandemia. E não pôde, foi retaliado pela polícia porque a gente está em época de quarentena e essas pessoas continuam trabalhando. Não existe quarentena na favela. O entregador tem que continuar entregando. O motorista continua dirigindo, a faxineira continua limpando o chão e tantas outras funções continuam a existir e sempre continuarão a existir. E, infelizmente, essas pessoas que estavam se manifestando, gritando palavras de ordem, um número bem reduzido em relação a esses que a gente vê nos noticiários de TV, simplesmente foram encurralados. Encurralados. Não estava havendo queima de pneus, não estava havendo depredação do patrimônio público, não tinha quebraria, quebra-quebra. E mesmo assim, a polícia veio com truculência e prendeu por volta de 10 pessoas. Inclusive o nosso companheiro Ari Areia ficou detido quase o dia inteiro. E a gente super preocupado porque a gente sabe por tudo que tem passado o país, inclusive com os ministros do STF, citando o ovo da serpente, como bem já indiquei aqui e sempre que posso eu divulgo, que é um documentário que trata essa questão do nazismo, do fascismo, do regime de exceção que vai surgindo e as pessoas não vão percebendo. E há tempos a gente tem alertado para isso, justamente por conta dessa preocupação, e ocorreu isso. Esse domingo, agora, aqui do lado, em Fortaleza, e observando também as manifestações lá nos Estados Unidos, eu percebi vários manifestantes negros chamando a atenção da população para o voto. Foi por isso que eu, Lúcia, decidi fazer esse vídeo, porque eu vi que aqui no Brasil não foi diferente. Nas últimas eleições presidenciais, a gente teve uma abstinência absurda. Muita gente desacreditada com todo o cenário de corrupção que vinha ocorrendo. E, lógico, nós temos realmente que nos indignar. Mas quando a gente fica em casa e não vota, acontece o que aconteceu e continua acontecendo até agora. Existe democracia no Brasil? Sim e não. Como que é possível existir democracia no momento que eu e você nos colocamos para lutar pelos nossos direitos? No momento que eu e você nos colocamos para poder representar outras pessoas, como através de sociedades de bairro, coletivos feministas, associações de classe, partidos e as demais diversas formas, nas igrejas, em reuniões onde nós possamos trazer a nossa realidade e lutar por isso. É por isso que eu acho tão importante falar nesse momento. Os Estados Unidos continua nas ruas por mais de 2 semanas. Aí a gente fala,
para que eu vou votar? Não vai resolver nada, tanto faz aquele que entra, aquele que sai, é tudo a mesma coisa, tudo farinha do mesmo saco. Ou então para que eu vou na rua para levar bala de borracha, spray de pimenta, gás lacrimogêneo, ainda correr o risco de ser preso? Sabe, gente, é necessário, para que realmente haja democracia, que eu e você se manifeste, que eu e você fale o que está acontecendo de errado na sua rua. Ah, na minha rua não tem esgoto, não passa o carro do lixo, poxa, os motoboys não estão recebendo auxílio emergencial, aqui não está tendo adequadamente nesse lugar aqui de mercado uso de máscaras, álcool gel e tantas outras coisas. Então, por isso que eu estou vindo falar com vocês aqui hoje, porque nós podemos sim fazer a diferença, nós podemos sim ser a diferença, exatamente dessa maneira, pondo a cara no sol, sendo a voz daqueles que não têm como falar. Eu tenho como estar aqui hoje gravando esse vídeo para vocês através do meu smartphone, usando o meu notebook, ainda que velhinho, para estudar, continuando as aulas online, para fazer o meu estágio na defensoria, também home office, para vender as máscaras que eu vendo também aqui. Mas será que os meus vizinhos aqui do bairro Areias, do João Paulo, têm acesso a um smartphone, à internet, às redes sociais? Então é isso, por isso que é importante que eu e você nos coloquemos. As mulheres negras, eu gosto sempre de citar o exemplo da minha amiga Adelaide, que é líder das ocupações aqui em Iguatu, que está com nossa pré-candidata também, a vereadora. Por quê? Porque ela vive na pele tanto a questão racial, por ser negra, vive na pele por ser lésbica, vive na pele por ser pobre, líder de ocupação, mãe, dona de casa, faxineira. Então, quem mais pode representar essa classe? Exatamente ela. Então, se cada um de cada classe pudesse representar e falar aquilo que deseja e expor, com certeza a nossa realidade estaria diferente. Enquanto que aqui as pessoas estão se manifestando contra o Congresso, gente, pelo amor de Deus, fazendo apologia à Ku Klux Klan, gente, a Ku Klux Klan, isso aqui, ó, com máscaras e tochas em frente ao Congresso Nacional, sabe? Que absurdo. A Ku Klux Klan pegava negros, amarrava na árvore e tacava fogo. Isso é uma das coisas, dentre tantas outras. Lá nos Estados Unidos eles continuam na rua. A diretora, líder, não sei, da polícia de lá pediu demissão para assumir uma tenente negra. O Congresso está reunido pensando em novas políticas públicas de segurança, justamente porque as vozes que estão na rua se manifestando conseguem fazer a diferença. Aqui no Brasil não é diferente. Nós tivemos diversas revoltas, diversas que não são ensinadas nos livros do ensino fundamental, muitas vezes não são ensinadas nos livros do ensino médio. E olhe lá, quando a gente entra na faculdade, muitas vezes tem que pesquisar por fora para saber da nossa realidade. Então, que eu e você não nos calemos, porque é isso que eles querem, é nos calar, é nos acostumar a não reclamar nossos direitos. Então, vamos conhecer nossos direitos e exigi-los, principalmente o maior deles, o direito à vida, o direito à liberdade. E o que precisarem de mim, eu estou à disposição para sempre estar batendo esse papo com vocês. Esse é o primeiro vídeo que eu faço nesse sentido e quero que vocês sugiram outros assuntos para a gente trazer à tona.